Evolução humana. Histórico da paleontologia. A paleontologia teve início com o descobrimento dos neandertais e com as evidências de outros homens da caverna. Isso ocorreu a partir do século XIX. Porém, a evolução biológica das espécies só foi legitimada com a publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859. O primeiro livro do autor não aborda diretamente a questão da evolução humana, mas os leitores conseguiam perceber que esse tema estava em jogo nas entrelinhas. Quando Darwin finalmente publicou um livro sobre o tema, A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, até mesmo aqueles que inicialmente apoiavam o autor rejeitaram a ideia de que os humanos evoluíram sua capacidade mental e moral por meio de uma seleção natural. Até o século XIX, alguns macacos eram classificados como os animais mais próximos dos seres humanos. Essa afirmação se dá a partir de sua similaridade morfológica. No século XIX, passou-se a especular que nossos parentes mais próximos eram os chimpanzés e os gorilas. De acordo com a distribuição natural dessas espécies, acreditava-se que os fósseis dos ancestrais humanos seriam encontrados na África e que os humanos possuíam um ancestral comum ao dos antropóides africanos. Somente na data de 1890 é que os fósseis além dos neandertais foram descobertos. Raymond Dart, anatomista australiano, descreveu em 1925 o Australopithecus africanus. O gênero estudado foi Babetdaung, um infante de Australopithecus encontrado em Taung, na África do Sul. Os restos encontrados eram de um crânio bem preservado e um molde endocranial do cérebro. Apesar de pequeno, com aproximadamente 410 cm3, possuía um formato redondo, diferente dos outros dos chimpanzés e gorilas, mostrando maior semelhança com o cérebro do homem moderno. Outro detalhe encontrado eram os dentes caninos pequenos, além da locomoção ser bípede. Esses detalhes convenceram o estudioso de que o bebê de Taung era um ancestral humano bípede, ou seja, uma forma transitória entre os macacos e os humanos. Apenas 20 anos mais tarde, as reivindicações de Dart foram levadas em consideração, graças à descoberta de mais fósseis parecidos com o descrito pelo cientista. Naquela época, concluiu-se que o cérebro desenvolveu antes da locomoção bípede. A partir desse estudo, os australopithecíneos passaram a ser vistos como os ancestrais imediatos do gênero Homo, grupo ao qual os homens modernos fazem parte. Os australopithecines originalmente foram classificados em dois tipos, gráceis e robustos. As etapas da evolução humana. Primatas. Os mais antigos viveram há cerca de 70 milhões de anos. Esses mamíferos de pequeno porte habitavam as árvores das florestas e alimentavam-se de folhas e insetos. Hominoides. São primatas que viveram entre aproximadamente 22 e 14 milhões de anos atrás. O procônsul, que tinha o tamanho de um pequeno gorila, habitava em árvores, mas também descia ao solo. Era quadrúpede, isto é, locomovia-se sobre as quatro patas. Descendente do procônsul, o queniapiteco às vezes endireitava o corpo e se locomovia sobre as patas traseiras. Hominídeos. Família que inclui o gênero Australopithecus e também o gênero humano. O Australopithecus afarense, que viveu há cerca de 3 milhões de anos, era um pouco mais alto que o chimpanzé. Já caminhava sobre os dois pés e usava longos braços para se pendurar nas árvores. Mais alto e pesado, o Australopithecus africano viveu entre 3 milhões e 1 milhão de anos. Andava ereto e usava as mãos para coletar frutos e atirar pedras para bater animais. Homo habilis. Primeiro hominídeo do gênero Homo. Viveu por volta de 2 milhões de anos a 1,4 milhões de anos atrás.
Fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar. Seus vestígios só foram encontrados na África. Homo erectus, descendente do Homo habilis, viveu entre 6 milhões de anos e 150 mil anos atrás. Saiu da África, alcançando a Europa, a Ásia e a Oceania. Fabricava instrumentos de pedras mais complexos e cobria o corpo com peles de animais. Vivia em grupos de 20 a 30 membros e utilizava uma linguagem mais sofisticada. Foi o descobridor do fogo. Homem de Neandertal, provavelmente descendente do Homo erectus. Viveu há cerca de 200 mil a 30 mil anos atrás. Habilidoso, criou muitas ferramentas e fabricava armas e abrigos com ossos de animais. Enterrava os mortos nas cavernas com flores e objetos. Conviveu com os primeiros homens modernos e desapareceu por motivos até hoje desconhecidos. Homo sapiens, descendente do Homo erectus, surgiu entre 100 mil e 50 mil anos atrás. Trata-se do homem moderno. Espalhou-se por toda a Terra, deixando variados instrumentos de pedra, osso e marfim. Desenvolveu a pintura e a escultura. Já entendi!